Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes de começarmos, quero convidar você a colocar as tuas intenções na mão do Senhor. Todo mundo vem, tem muita coisa para rezar, Deus é uma bênção, muita coisa para louvar, glória a Deus, mas principalmente a gente às vezes traz um pedido especial no coração, um pedido que você quer fazer para Jesus. Um pedido seu, que está lá no teu coração, que você tem pedido para Jesus. Então você faça o pedido agora para Jesus. Fale com Ele. De preferência um pedido que não seja só um pedido que só arrume a sua vida sem que os outros também melhorem. Procura aquele pedido que Deus está colocando no teu coração. Pensa agora, vai rezando. Se você reza em línguas, vai rezando em línguas baixinho, para o Espírito Santo limpar a sua mente e te trazer de verdade aquilo que Ele quer que você peça. Senhor, qual é o pedido que você quer pôr no meu coração, Senhor? Estende a sua mão. Eu quero pedir nesse momento que Jesus, pelo poder que Ele tem de realizar as maravilhas, que agora a intercessão de Nossa Senhora das Graças, a imagem de Nossa Senhora das Graças aqui, esteja intercedendo por esse pedido. E hoje eu passei meu final da tarde lembrando muito do Padre Bernardo, não é? Então eu acho que eu quero pôr evidentemente ele em oração também, mas eu acredito que ele já está no céu e pode ser um intercessor para nós. E por isso eu quero pedir essa bênção, ele que cuidou tão bem do nosso grupo de oração, que nos protegeu tantas vezes, que nos defendeu tantas vezes, e que nós tantos projetos fizemos juntos. Quero pedir a intercessão dele. Então esse pedido que está aí no teu coração, fala baixinho. O vizinho não precisa ouvir, mas eu quero que você fale com teus lábios. Não só você fale com a sua mente, fale com teus lábios. E nesse momento eu coloco essa intercessão dos santos, de forma especial, Monsenhor Bernardo, e peço nesse momento, de forma poderosa, que Nossa Senhora das Graças estenda sua mão de intercessão. Jesus, dá este milagre, Jesus. Este pedido que cada um está fazendo, que é um pedido particular, que Ele trouxe aqui nessa nossa reunião, que trouxe aqui para rezar com os irmãos, que este pedido agora esteja nas tuas mãos, Jesus. Quero pedir, Senhor. E agora eu quero que você some a esse pedido, um pedido que seja para transformar uma vida, para transformar uma vida. Um pedido que transforme a vida de alguém, pela conversão de alguém, que seja uma graça especial para alguém, ou até para as pessoas do grupo de oração. Eu quero suplicar, Senhor, agora, faz, Jesus, uma obra poderosa, Senhor, sobre a vida desta pessoa ou destas pessoas que você está pedindo a conversão. É um pedido para a pessoa se encontrar e encontrar-se com Jesus. Que seja um momento de encontro poderoso com Jesus. Um encontro transformador com Jesus. Senhor, nós clamamos, Jesus, por esse pedido que você colocou no nosso coração e também por estas pessoas que você colocou no nosso coração, Senhor. Senhor, pedimos, toca os corações, toca as mentes, coloca na vida dessas pessoas, pessoas que venham falar, Senhor, coisas que transformem o coração, que deem uma abertura, abre o coração que estão fechados, Jesus.
Te peço, Jesus, que cada um aqui possa ter um testemunho para dar nesta próxima semana. Que cada um tenha algo para dizer que tu fizeste, Senhor, e que vais realizar. Agora você pega na mão do teu irmão do lado e você vai louvar a Deus por esses pedidos. Você vai falar: eu quero louvar a Deus porque Deus colocou a mão naquele pedido que Ele pôs no teu coração e também pela transformação na vida das pessoas que você pediu. Agora você vai louvar a Deus. Fala: Senhor, eu quero te louvar, Jesus, te bendizer, te glorificar, Senhor, porque tu estás agindo, Senhor, agindo onde eu não vejo, agindo onde eu não sei, agindo de uma maneira que muitas vezes eu desconheço, mas eu sei que estás agindo e por isso eu te glorifico, te bendigo, Senhor. Eu te louvo, Senhor, por essa bênção que tu conquistaste, Jesus, por esse presente que tu trouxeste, Jesus. Seja glorificado o teu nome, Senhor, bendito o teu nome, louvado seja, Senhor, porque acolhestes o pedido. Você pode olhar para a pessoa que você está do lado e louvar pelo pedido que ela fez, na certeza de que Deus estava acolhendo os pedidos que cada um de nós estávamos fazendo. Você que pediu para o Senhor te inspirar, que pedido queria fazer. Você que colocou na mão do Senhor a transformação da vida de alguém que você acha importante. Nesse momento você vai falar: Senhor, que esse pedido seja de fato um motivo de louvor. Senhor, que esta pessoa alcançada por ti possa ser teu instrumento de louvor. Eu te louvo e te bendigo, Senhor, por cada um deles. Eu te louvo e te bendigo, Senhor, porque o teu Espírito nos leva, Senhor, a essa graça e a essa oração. Eu te glorifico, Senhor, porque teu poder é manifesto e mesmo que nós não o compreendamos, tua graça se realiza e se multiplica. O louvor faz com que a gente escute a Deus. Quando a comunidade louva, Deus sempre acaba falando, profetizando, levantando profetas. E na vida pessoal também. Agora, os lamentadores podem até obter a graça, porque Jesus disse que era para bater e abrir-se-vos-á, buscar e achareis, citou a viúva que ficava reclamando com o juiz, citou o vizinho que recebe visita e não tem o que dar de comer, fica na casa do vizinho pedindo para poder levar comida. Então Deus atende nossas lamentações, nossos pedidos, nossos clamores. Mas se você quer ouvir a Deus, se você quer saber para onde Deus quer que você vá, se você quer ouvir como Deus está agindo, se você quer ouvir Deus partilhar com você, então o caminho é o louvor. E aí é preciso aprender a louvar. Louvar pelas pequenas coisas, cada pequena coisa. Eu tinha aliás, eu preciso reacender isso. Para mim, quando as coisas estão muito difíceis, você vai me encontrar cantando 80% das vezes. E olha que eu sou desafinado, viu, Sandra? Eu sou desafinado, eu canto desafinado, eu mudo a letra, porque às vezes eu lembro só o pedaço, o resto eu lembro, mas ainda tenho boa memória. Mas é só estar numa luta que você vai me encontrar louvando. Eu trabalhava numa empresa de uma usina de álcool e açúcar e ela tinha 21 empresas sócias. Cada uma dessas empresas tinham vários sócios e cada sócio tinha mais outras empresas. Moral da história é que dava quase 100 empresas envolvidas e era um brigueiro, uma confusão, era uma crise e sobrava muito para eu administrar. Eu era o CEO responsável por aquele empreendimento. E quando a coisa ficava muito complicada, quando dava muito problema, eu estava sempre cantando os louvores de Deus. Eu gostava das músicas todas, cantava. E eu tinha uma secretária, que era uma jovem, Silvia, que era coordenadora lá da Catedral de Paranavaí. E ela falava: nossa, estamos com tanto problema, eu só vejo você cantando. Eu falo: é porque o louvor é a solução. E essa menina acabou sendo vitimada com um câncer muito radical.
acabou tendo uma dificuldade de tratamento, foi se tratar. Paranavaí tem que tratar em Curitiba, né? Manda os doentes para Curitiba. E quando eu ia visitar ela lá no Ernesto Gedner, lá em Curitiba, as enfermeiras falavam assim: nossa, como essa menina canta. Né? E às vezes eu ia com a diretoria e ela dizia assim: aprendi com você. E o louvor é libertador. Só que é um exercício, viu, gente? Aprender a louvar com dificuldade, aprender a louvar e ver Deus agindo em pequenas ou grandes coisas, é um exercício. Fala para o seu irmão, começa a exercitar. Começa a exercitar. Senhor, eu quero pedir, Jesus. Jesus, entra na minha vida. Jesus, domina sobre as coisas e os ataques que vêm sobre mim. Jesus, toda a inveja lançada sobre cada um dos meus irmãos aqui seja quebrada. Jesus, todas as pessoas que se levantam, Senhor, perseguem, causam dano, sobre nós pedimos em Teu nome e Teu poder, desfaz toda a armadilha, Senhor. Desfaz, Senhor, toda a armadilha. Iriala Maria Leria. Chandra labarala iriala labarala. Chandra labarala iriala. Chandra. Fala para Jesus: Jesus, pode entrar na minha casa, Jesus. Entra na minha casa, Jesus. Eu te autorizo a entrar na minha casa, mesmo eu sendo pecador, sendo fraco, sendo frágil, errando tantas vezes, sendo confuso outras vezes. Você conhece o teu gênio, o teu jeito de ser, você sabe. Mesmo assim, Jesus quer entrar na casa que é a tua alma, a tua vida, teu coração. Ele quer entrar nas tuas coisas, Ele se importa com você. Tenha certeza agora, Jesus se importa comigo, se importa com você. Entra na minha casa, Jesus. Pode vir, Senhor. Senhor, eu te peço, concede, Senhor, a capacidade de distinguir quando algo vem de Ti, quando algo vem do mundo, quando algo vem das pessoas com suas feridas, ou quando algo vem do maligno. Isso, Senhor, tem um nome, chama discernimento dos espíritos. Eu preciso, Senhor, distinguir para não cair nas ciladas. Fale para Jesus que Ele te deu discernimento dos espíritos, para você discernir e não ser levado pelo vento, não ser levado como a onda do mar que vai e vem, sem saber e sem ter controle das coisas. Senhor, dá-me distinguir, Senhor, as moções interiores e exteriores. Olha, gente, todos nós precisamos de discernimento. Claro, algumas pessoas vão ter um discernimento carismático, que é capaz do Espírito lhes dizer de onde vem determinado sentimento, emoção e situação. E a gente precisa do discernimento dentro de nós, para a gente poder reconhecer quando um pensamento, quando um sentimento, quando algo em nós é nosso mesmo, é da nossa natureza, da nossa formação, da nossa etnia, não é? Diz lá que os italianos falam alto, não é? Mãe diz que os espanhóis são brabos, não sei se é verdade, né? Pensando bem lá em casa, depois eu vejo, não é? E assim por diante, a gente vê tanta coisa, né, de que às vezes vem da etnia, às vezes vem do ser humano enfermo. O ser humano enfermo pelo pecado, enfermo pelo mundo. Às vezes vem de nós mesmos, mas vem de nós saudáveis, restaurados. Às vezes vem de Deus querendo falar conosco. E às vezes o diabo se infiltrando e fazendo suas sugestões. Se você não souber discernir cada coisa dentro de você, porque pode ter certeza que o diabo não vai vir com 2 chifres e um rabo preto cuspindo fogo, porque senão você já sabia que era ele e caía fora. Assim também, você muitas vezes vai ter dificuldade de distinguir quando algo é seu
e das tuas feridas, ou quando é seu, mas é Deus mesmo te pondo para ter cuidado. Isso exige um carisma chamado discernimento dos espíritos. E todos precisamos, porque quando a gente não tem, a gente acaba se ferindo, errando mais, pegando caminhos errados, depois lá na frente a gente descobre, retoma, porque Deus vai dando oportunidades, viu, gente? Não é que está tudo perdido. Só que é melhor quando a gente tem discernimento, não é? Então pede para Jesus: Senhor, dá-me teu Espírito Santo com o dom do discernimento, para que eu possa distinguir. E quando as pessoas vêm até nós, a gente precisa discernir quem é de confiança, quem é perigoso, quem está trazendo coisas boas e quem não está trazendo coisas boas. E isso precisa de discernimento. Quem se relaciona com muita gente, trabalha com venda, encontra muita gente, está envolvido com muitas pessoas. Quem fica em lugares que tem muita falação, muita fofoca, trabalha com beleza, trabalha com essas coisas onde as pessoas, quando vão, ficam falando umas das outras, não é? Quem trabalha em alguma coisa desse jeito, está mais exposto a precisar de discernimento. Até para fechar a porta. Não quero ouvir essa conversa. Ó, isso aqui para mim vai me fazer mal, vou cair fora. Ó, isso aqui eu preciso enfrentar e preciso lutar espiritualmente. Se você não sabe com o que você tem que lutar, você está sempre à mercê de forças que você não controla. Para isso precisa de discernimento. Fala para Jesus: eu preciso. Se você não precisa, não pede. Eu preciso muito. Preciso muito de discernimento. Então você fala: Senhor, me dá esse carisma, me dá esse dom do discernimento, para que eu possa distinguir as coisas, para que eu possa saber a raiz destas coisas. Muitas vezes a gente olha para a consequência, mas a consequência não é a raiz. Eu preciso saber qual é a raiz disso. Da onde nasceu essa situação? Da onde veio esse sentimento? Da onde vem essa raiva? Da onde vem essa agonia? Da onde vem essa alegria? Para discernir e saber aquilo que vem de Deus, aquilo que vem de coisas saudáveis, aquilo que é confiável. Senhor, dá-me discernimento. Estica a mão para os teus irmãos e ora, falando: Senhor, dá discernimento para meus irmãos. Olha a carinha deles, Senhor. Eles precisam de discernimento, Senhor. Eles precisam distinguir. O André precisa de discernimento, até saber que música devo tocar, que hora, parar. Precisa de discernimento. A Sandra, você também, a Márcia, eu preciso de discernimento. Senhor, concede-me o dom do discernimento, Senhor. Olha quanta gente aqui que precisa da tua ajuda, precisa de discernimento. Derrama o teu discernimento sobre cada um deles, Jesus. Que venha, Senhor, o teu Espírito para discernirmos, Senhor. Até, gente, o discernimento ele é importante, porque muitas vezes você está diante de uma dor, de uma aparente enfermidade, e se ela for de origem maligna, você não vai rezar para curar. Você vai expulsar em nome de Jesus, que foi o que Jesus fez com a sogra de Pedro, né? Claro que isso daí é até uma tristeza aqui para o Brasil, que faz piada com sogra, né? Mas foi isso mesmo. Jesus pega a sogra de Pedro, inclusive a minha tese de pós-graduação foi exatamente isso. Jesus não fala que seja curado, Jesus expulsa a febre. Ora, enfermidade não pode ser expulso. Você expulsa entidades. Portanto, o que ela tinha era disfarçada por uma doença, uma presença maligna. E ela já sai servindo eles. Se você não sabe o que é, você não sabe se é para rezar por cura, se é para você mudar hábito, se é para você expulsar o demônio. Você não sabe o que é para fazer, você faz tudo errado. Então Deus precisa nos ajudar com isso. Precisa. Dá um empurrãozinho no teu irmão do lado. Você precisa de discernimento, meu Deus do céu. Você precisa de discernimento. Senão fica correndo atrás de coisa errada. Senhor, eu peço agora, concede-nos esse discernimento dos Espíritos, Senhor. Para que possamos, Senhor, ser capazes de saber o que fazer em cada circunstância. Para sabermos como agir em cada momento da nossa vida. Quem quiser acompanhar o texto para a gente meditar, está no livro do Êxodo.
capítulo 7. Livro do Êxodo, capítulo 7, versículos 14 e seguinte. Livro do Êxodo, capítulo 7, se você tiver no seu celular, pode pegar também, na sua Bíblia, se você trouxe. Pode abrir aí, livro do Êxodo, capítulo 7, versículo 14 e seguintes. Quem achou diz amém. Quem não achou diz Deus me acuda e a gente tenta ajudar. Tá bom? Disse Yahvé a Moisés: o coração de Faraó está obstinado. Ele se recusou a deixar o povo partir. Vai a Faraó pela manhã, eis que ele sairá às águas e estarás à espera dele na margem do rio. Tomarás na mão a vara que se transformou em serpente. Tu lhe dirás: Yahvé, o Deus dos hebreus, me enviou a ti para te dizer: deixa o meu povo partir, para que me sirva no deserto. E eis que até agora não tens ouvido. Assim disse Yahvé: nisto saberás que eu sou Yahvé. Com esta vara que tenho na mão, ferirei as águas do rio, e elas se converterão em sangue. Os peixes do rio morrerão. O rio cheirará mal, e os egípcios não poderão mais beber das águas do rio. Palavra do Senhor. Se a gente continuar lendo, o rio fica como sangue, os peixes morrem, apodrece tudo, as pessoas que vivem dos peixes passam necessidade e os egípcios começam a cavar poços do lado do rio e a água do poço fica boa de beber. Olha o trabalhão que deu para eles, né? Porque a gente fica imaginando, se não dava mais para beber água do rio, eles morreram de sede, mas não morreram não. Eles cavaram cisternas do lado do rio. O ser humano arranja a solução para as coisas, como eles arranjaram a solução. Solução para continuar. E na medida em que nós, seres humanos, e nós, cada um de nós, arranja a solução para os nossos problemas, sem ouvir a raiz dos problemas, acontece que a gente acaba seguindo a vida. A vida deles ficou mais fácil? Não. Ficou muito mais difícil. Tiveram que cavar cisternas. Olha o trabalhão e olha quantas pessoas, olha tudo que eles tiveram que fazer para isso. Dizem alguns estudiosos, cientistas, dizendo que o fenômeno do rio que virou sangue é as algas que daí proliferaram, e aí os peixes morreram, e aí o rio ficou todo ensanguentado, e etc. Tal. Eu, de verdade, acho totalmente possível. Pouca diferença faz se quando ele tocou o bastão, a água virou sangue, ou se quando ele tocou o bastão, houve um desequilíbrio nas águas e elas se encheram de algas e ficaram vermelhas como sangue e os peixes morreram. Qual é a diferença? A diferença é que o faraó não compreendeu uma mensagem muito simples. Era só deixar o povo ir para o deserto fazer o seu culto a Yahvé. Era só abrir mão de algo simples, mas ele não aceitou isto. Não estava aberto a ouvir. Quando a gente não está aberto a ouvir a Deus, Deus permite que a gente vá sofrendo, e assim a gente sabe quantas pragas foram no Egito. Quantas foram? Pois é. As pragas do Egito ele teve, essa foi a segunda. Foi a segunda. Ele teve que passar por mais 5 para acabar deixando o povo ir embora.
nós precisamos aprender a ouvir e discernir para tomar a decisão e bater menos cabeça, gente. Tem coisas que, de fato, teremos que passar. E, de fato, sofreremos por passar. Quanto menos tempo durar, é melhor ou pior? Estão em dúvida? Você acha que sofrer mais tempo é melhor do que sofrer menos? Estou surpreso com vocês. Pois se a gente consegue escutar, a gente começa a tomar as providências de dirigir a nossa vida para onde Deus quer. Tem gente que intercede por uma coisa tanto, e o Senhor está dizendo, presta atenção, eu estou mandando você mudar de caminho, eu estou mandando você olhar para lá. E a pessoa diz, não, eu tenho que fazer isso, e aí vai. Até que Deus fala, tá bom, eu vou te dar essa benção. Só que você já podia estar lá na frente. Também acontece, às vezes, de Deus dizer, aguenta, porque aqui que está a bênção. Mas aí você fala, não deve ser de Deus. Aí você muda. Dá uma rodada inteira, 40 anos no deserto, para depois voltar para o mesmo lugar. Então, o que eu preciso para saber quando é de um jeito, quando é de outro? Se não existe uma fórmula mágica que me diz, é esse o caminho e a gente copia, a gente gosta de seguir modelos, não gosta? Hoje em dia, então, tem influencer, tem de todo tipo, gente. Da igreja, fora da igreja, da moda, de tudo. De tudo tem alguém dizendo para você como fazer. A questão é, o que é que Deus está falando para você fazer? Não é porque as pessoas que nos dão exemplo podem nos ensinar muitas coisas. Mas se você estiver indo pelo caminho errado, o ensinamento não vai te servir. Esses dias eu estava com uma pessoa que eu conheço bastante, que estava dando curso de... não vou falar. E me convidou e tal, e não sei o quê. Daí eu perguntei, mas de onde você teve essa experiência aqui? Ele falou, não, eu não tive, né, mas eu criei. E um monte de gente seguindo ele. Tinha inventado que ele era bom, que ele tinha experiência naquilo. Ele, na verdade, criou um manualzinho. E deu certo. Estava feliz da vida. Uma hora a enganação vai acabar e ele vai se ralar. Mas eu fiquei quieto. Falei, Deus seja louvado, né? Eu é que não vou cair nessa conversa. Se a gente não ouve a Deus, nós seguimos caminhos errados. Porque a solução não é a mesma para todos os casos. Não existe uma resposta pronta para todas as coisas. Porque a sua vida e a minha vida não são idênticas. Você pode pegar muitos bons exemplos dos meus acertos e dos meus erros, mas você precisa escutar o Senhor para a tua realidade. E aí, você precisa de discernimento dos espíritos. E vale a pena gastar tempo pedindo discernimento dos espíritos. Para não acontecer que nem o faraó, que nem com o rio de sangue, com os peixes morrendo. O rio Nilo é o pai do Egito, é a mãe do Egito, é a riqueza do Egito. O rio estava todo encardido e ele não percebeu. Ah, não, a gente bebeu água cavando cisterna do lado. Se anestesiou. Achou mais fácil que a culpa fosse de outro e não dele mesmo, e não tomar a decisão certa para o seu povo. Pior ainda é quando a gente tem pessoas sob a nossa direção, porque daí a gente arrasta outros para os buracos. Além de nós, é cego guiando o cego, como disse Jesus. Cairão ambos na mesma vala. Né? Tem um monte de gente seguindo o cego. Quero ver a hora que cair na vala, vai cair um atrás do outro. Então, que o Senhor nos faça enxergar o plano dele para nós. E isso exige, fala para o irmão, discernimento. Discernimento. Que o Senhor nos conceda discernimento no que a gente faz.
Primeira coisa para ter discernimento é perguntar para Deus, que se você nem para perguntar e vai fazendo tudo aos rodões, a chance de você errar é 9 em 10. Você não parou nem para ouvir, se já é difícil ouvir, se já é difícil discernir, e aí você nem para em momento nenhum, então só milagre mesmo, só porque Deus é bom e te salva. Não é mesmo? Porque Deus te salva. Eu gosto muito quando eu vejo na Escritura a cura do cego de Jericó. E claro que eu não vou falar da cura do cego de Jericó, mas tem uma coisa que eu acho o máximo. Como é que ele sabia que Jesus estava chegando se ele era cego? Como é que ele sabia que Jesus estava perto para ele se levantar e sair gritando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim? Porque ele era cego, mas não era burro. Ele era cego, mas aprendeu a ter o discernimento da situação dele. Quer dizer, ele estava lá, esmolante, ouvindo tudo das pessoas, ele ouvia as conversas, ele sabia as coisas, e ele teve o discernimento. Está vindo aí o cara, e esse cara é diferente. Está vindo esse cara que estão falando em todo lugar. Como é que ele sabia que Jesus estava curando em todo lugar? Ele era cego, não viu nenhuma vez. Então, é possível que aprendamos a observar e orar para discernir, e discernindo, executar o que é preciso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.